Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, né, um vídeo mais do que especial, pois é o especial de 5.000 inscritos. A gente tá bem próximo dos 6.000 inscritos, mas tô fazendo 5.000 inscritos. Pois é, os 5.000 inscritos já tinham passado há algum tempo, mas de qualquer forma eu queria comemorar aí a marca dos 5.000 inscritos com um especial aqui no canal, como é rotineiro. E dessa vez eu queria fazer uma segunda versão de vocês mandando opiniões polêmicas aqui pra eu ler e reagir e a gente conversar um pouquinho sobre as opiniões polêmicas de vocês também, é claro, né? Então eu fiz um post lá na comunidade para vocês mandarem as opiniões de vocês e eu peguei as melhores e mais polêmicas opiniões para eu poder reagir dessa vez com uma webcam, né? Como vocês estão vendo aí o meu rostinho, se vocês nunca tinham visto, beleza? Então com isso vamos começar aí o react, né? dos comentários, vamos começar a ver o que vocês falaram lá no post, né? Começando com o comentário do Raiha 2000, dizendo que Lu Bu e Thor são muito mais interessantes do que as pessoas pensam, só não tiveram todo o destaque que eles mereciam, e se eles fossem feitos hoje, eles poderiam ser muito mais amados. E essa é uma opinião bem polêmica, com certeza, mas é uma opinião que sim, eu até que concordo com você. Analisando de primeira, pode ser que o Lu Bu e o Thor não sejam de fato tão interessantes quanto a maioria das pessoas pensam. Eu vejo sim o plot deles de solidão sendo bem legal, sendo algo não necessariamente original, mas algo que combina bastante com sendo a primeira rodada de Shumatsu, mas de fato eu não diria que eles são mais interessantes do que outros pensam, não é essa parte da opinião dele que eu concordo, mas eu com certeza concordo com ele que se eles fossem feitos hoje, eles poderiam ser muito mais amados, principalmente porque se eles fossem feitos hoje, eles teriam mais tempo para poder ser aprofundados, né? Um problema da rodada 1 é que ela não tem tanto tempo para ser aprofundada, né? A gente tem que resolver muitos conceitos de Shumatsu, como as Volungs, as próprias Valkyrias que são introduzidas na rodada, né? Tesouros sagrados no geral, a própria lista do Ragnarok que é colocada, né? Eu tenho um vídeo inteiro só de análise dessa rodada, então se você tiver alguma curiosidade na minha opinião sobre isso, vai lá dar uma olhada. E lá eu comento bastante sobre isso, né? O Lu Bu e o Thor, eles meio que estão disputando com o começo de Shumatsu, com toda essa introdução de vários conceitos que a gente tem. Isso acaba tirando um pouquinho do tempo de tela deles e também a gente se aprofundando ali, né, nas nuances dos personagens deles. A gente perde um pouquinho da empatia justamente porque não tem muita coisa pra se ver sobre eles ali, porque eles disputam tempo com outros conceitos, né? Então esse é um problema da rodada que eu acho que se fosse feito hoje com certeza seria melhor construído. O Block 2 oficial comentou: na minha opinião o Shumatsu deveria começar com um humano ganhando do deus na primeira rodada. Narrativamente isso daria mais peso pra trama, já que na primeira rodada um deus já morreu por não ser tão fraco na visão deles, dando pra nós uma esperança de que os humanos possam ganhar o Ragnarok. Não estou falando que o Lu Bu deveria ganhar do Thor, estou falando que se Shumatsu tivesse um reboot, os humanos deveriam ganhar a primeira rodada. Enfim, é só a minha opinião. E essa é uma opinião bem interessante, eu particularmente não concordo. Eu gosto do jeito que Shumatsu constrói, né, a vitória dos humanos, principalmente a primeira do Sasaki, né, depois de duas derrotas muito doídas para a humanidade, que é a do Lu Bu e principalmente a do Adão, né. A do Lu Bu e do Thor, mesmo que Shumatsu não chegue a realmente dizer isso, você pode interpretar, você pode ler e tirar a ideia de que apesar do Lu Bu ter feito o Thor lutar com toda a sua força e eles serem considerados rivais um do outro, fato é que o Thor meio que obliterou o Lu Bu, talvez não seja essa a palavra certa, mas pô, o Thor nem saiu tão ferido assim, né? Ele provavelmente foi o lutador que menos saiu ferido, menos saiu cansado de todo o Ragnarok. E isso com certeza também passa a mensagem de que os humanos são muito fortes, mas calma, os deuses ainda são uma barreira intransponível para a humanidade. E num possível reboot isso se perderia, os humanos ganhariam de primeira e talvez seguissem um caminho mais genérico, mais previsível, talvez, quem sabe, seria a palavra melhor de uso, né? De que a humanidade é muito poderosa e ela ganha a primeira rodada. Com certeza teria que fazer uma estrutura de narrativa completamente diferente, mas eu não acharia assim que seria tão ruim. Acho que poderia sim ter bons frutos, mas para Shumatsu eu com certeza não concordo com essa opinião. Eu acho que realmente a primeira rodada ela vai muito bem colocando o Thor vencendo do Lu Bu. O Kim Carioca comentou: Loki está sendo subestimado ao talo, esse personagem chega a ser tão ruim que ele não ganha de absolutamente ninguém. 0 AP, 0 esquiva, os clones são medíocres, reação mid, 0 durabilidade, resistência questionável, não sobrou nada pro Betinha. E o Loki, sem dúvidas, um dos personagens mais difíceis de se analisar, tanto ele quanto o Simo, tanto que eu vou tentar fazer um vídeo explicando por que eles são tão difíceis de se analisar, né? Quando eu tinha postado esse post, eu tinha feito esse post e postado ele na comunidade, a gente só tinha visto até o capítulo 104, né? Que é aquele plano do Loki, né? Mas agora quando eu tô gravando, foi exatamente o dia que saíram as leaks, saíram os spoilers ali do final da luta do Loki e do Simo, e a gente viu, né, de fato, o
Pra quem não sabe aí, dá uma mutada nessa parte, eu tô deixando o timer aí pra você evitar os spoilers, beleza? Porque eu acho que quando decidir lançar o capítulo não vai ter saído. Enfim, o Simo ganhou, né? O Simo ganhou e a gente terminou a luta com o Loki ali acertando só um golpe no Simo, né? O Simo basicamente deu ferimentos da sua técnica e desse um golpe do Loki. E de fato a luta terminou com o Simo e o Loki, eles tendo muita dificuldade pra gente analisar eles, né? O Simo é cheio de outlier, o Loki tem técnicas muito situacionais, né? E é muito difícil de imaginar, por exemplo, o Loki enfrentando, sei lá, o Hades ou o Shiva, sabe? Esses personagens. E o Simo também, é muito difícil ver ele lutando com o Raiden ou o Adão, sabe? Sei lá. Então, vai ser muito difícil de analisar eles. Eu vou tentar fazer um vídeo, talvez esse mês ou talvez no começo do mês que vem, falando justamente sobre essa dificuldade deles, né? Sobre o quão difícil é. Vai ser um vídeo mais simplesinho. E eu também quero fazer um vídeo sobre a análise, né, da rodada deles, né? Mas isso eu vou deixar pra depois. E já aproveitando que quem não quer tomar os spoilers, né, pra não ver essa parte do vídeo, né, que ainda o timer ainda não chegou, né, pra você que já tá ligado na conclusão da rodada, tô convidando você a se juntar a mim no domingo, dia 27, né, no momento de gravação que esse vídeo tá sendo lançado, né, no mês de julho, pra se juntar a mim pra gente ler a rodada. A gente vai ler, é meu plano, né, minha intenção é ler a rodada inteira do round 11 de Simo vs Loki em uma live. Vamos pegar desde o começo da rodada, no capítulo 98 ou 99, vou decidir ainda, provavelmente vai ser o 99, mas a gente ainda vai ver, até a sua última rodada agora, capítulo 105, onde o capítulo provavelmente já vai ter lançado. E aí a gente lê juntos a rodada, já tira ali uma análise do que ela foi, de como ela foi, se ela foi boa, se ela foi ruim ou não, né, pra num futuro depois não tão distante, né, eu provavelmente fazer uma análise sobre essa rodada também. Então se você tá vendo essa parte do vídeo, convido você a se juntar a mim na live de domingo, beleza? Indo então pra próxima opinião, a gente tem o Maria Zilar da Silva Souza. Shumatsu e Tenkaichi juntos têm uma arte melhor do que todos os mangás da Shonen Jump. Essa eu não sei não. Com certeza Shumatsu e Tenkaichi tem ótimas artes, eu comento isso nos meus vídeos de análise de ambas as obras aqui do canal, mas melhor do que todos os mangás da Shonen Jump eu não sei dizer. Eu não lembro todos os mangás que a Shonen Jump tá postando agora, tá lançando agora, mas por exemplo a arte de Sakamoto Days pra mim é ótima, é uma das melhores artes da atualidade, eu particularmente gosto muito, e não sei dizer se a arte de Sakamoto Days não é melhor que a de Tenkaichi, por exemplo. Eu acho que talvez hoje em dia pra mim seja. Se não é melhor, é o mesmo nível, né? E Shumatsu, eu vou comentar isso no vídeo de análise no futuro, mas eu acho que a arte decaiu um pouquinho e talvez tenha alguns pontos pra gente entender de por que essa arte decaiu, né? Apesar de ela continuar sendo muito boa, é Shumatsu afinal de contas, né, mas enfim. O Marcozinho comentou: Nostradamus não é tudo isso ainda. O feito do Nostradamus de quebrar a Bifrost não torna ele top tier, porque simplesmente vários lutadores, tanto deuses quanto humanos, teriam facilmente culhão pra fazer o mesmo, e o título de carta coringa da humanidade é só mais um título dentre os milhares que só hypam um lutador. Então parem de colocar o Nostradamus no top das tiers antes de ele sequer ter lutado. E esse comentário eu concordo absolutamente, né? O Nostradamus, inegavelmente, ele é um personagem muito poderoso, não à toa que ele tá recebendo esse hype, né? Ele é um personagem que tá aí o tempo todo aparecendo, né? Que viu ali a luta do Hades e do King, que viu a luta do Beelzebub e do Tesla, que agora tá aí fazendo toda a estripulia com o Siegfried e a Gol, né? Então, sem dúvidas, ele é um personagem muito relevante, e a citação que ele recebeu da Brunilde, é claro, não é à toa. A Brunilde falando que ele é muito poderoso, que ele é muito forte, e a parada da Bifrost. Mas eu concordo com o Marcozinho que, de fato, a destruir a Bifrost não é uma coisa impressionante. Primeiro que a gente não sabe o quão durável é a Bifrost, o quão, né, resistente ela era, e segundo porque eu também concordo com ele nesse ponto que ele levantou. Na minha visão, a maioria dos personagens do Ragnarok também conseguiriam fazer esse feito de destruir a Bifrost. Destruir a Bifrost em si não é um grande feito do Nostradamus, não é algo tão relevante assim. E ele ser o Coringa, de fato, pode ser que demonstre que, cara, ele é tão poderoso que ele é o nosso Coringa, mas também pode ser que uma condição especial do Nostradamus é o Coringa por uma habilidade específica, quem sabe? Então, de fato, eu acho que o Nostradamus ele vai acabar sendo um dos personagens mais poderosos do verso, mas eu concordo com o Marcozinho que não dá pra colocar ele ainda no topo da tier, porque o que ele demonstrou até agora é apenas hype, é apenas construção da obra pra gente ficar empolgado pra ver ele lutando. O Rikel Mel Pietro comentou: todos os lutadores do spin-off têm poderes mais criativos e versáteis que muitos da obra principal, como Lubu, Hades,
Jax, Poseidon, Raiden, Okita e Thor. Não que os spin-offs sejam mais fortes, porém são mais versáteis e com poderes / habilidades e armas mais criativas que os citados. E eu trouxe algumas opiniões de gods, né, porque essa aí eu meio que discordo. Assim, Shumatsu tem muitos personagens e de fato alguns deles acabam não sendo muito criativos do ponto de vista normal, que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas vê, por exemplo, o Hades como um personagem não muito criativo, mas eu, vendo o estilo de luta do Hades, vejo como o estilo de luta dele sendo algo muito criativo. Diferente de, pra mim, por exemplo, o Ra simplesmente fazer uma onda de calor. Isso pra mim não é nem um pouco criativo. Na realidade, isso é o que eu acho que a maioria das pessoas pensaria instantaneamente. O Ra é o deus do sol, então ele vai soltar uma rajada de sol. Isso não é nem um pouco criativo. Pra mim, isso é a ideia mais genérica possível que você pode ter pro personagem, né? Justamente por ele ser o deus do sol, a primeira coisa que você pensa é ele fazendo uma onda de calor. Então isso pra mim não é muito criativo, nem um pouco. O que eu acho criativo de gods mesmo são alguma habilidade de alguns personagens, como por exemplo o Indra, que é um artista marcial, né? Ele não taca raios, porque ele é o deus do trovão, logo ele vai, sei lá, fazer algum trovão. Ele tem uma arte marcial, isso é muito mais interessante pra ele. E a luta dele com o Suzaku realmente está se focando muito em dois artistas marciais, né? O Suzaku tem ali o seu tesouro sagrado, mas ainda assim é uma luta bastante focada em um combate corpo a corpo. Então isso eu acho muito mais criativo e interessante do que você ter poderzinho na tela, né? Eu não curto muito essa ideia, essa visão que gods talvez tenha na visão de muitas pessoas. No caso de Shumatsu, eu também vejo aí alguns personagens que se aplicam no mesmo sentido que o Ra. Por exemplo, a gente tem um Apollo com um arco e com ele condensando e manipulando luz, né? É coisa que Shumatsu não dá muito destaque, a maioria das pessoas acabam não percebendo isso, mas sim, o cara tá criando luz da mão, na plena mão dele ali, não é dos fios de Artemis, aquilo ali é o próprio Apollo criando luz. Então, de fato, é algo bem absurdo em certo ponto. Então, o Shumatsu também tem esses momentos em que ele é meio criativo no sentido de poderes mais extravagantes. Então, nesse aqui, eu discordo. O Mikao comentou: os personagens do Apocalipse estão no nível de lutadores do Ragnarok, pelo menos do nível de Ra, Ku e Wukong. E possível ver uma real intenção do mangá em exaltar o nível de força desses personagens de várias maneiras, como Zeus e outros conhecendo a extensão da força dos lutadores e ficando abismados. E eu meio que concordo com esse comentário. Como que eu posso dizer? Eu não discordo do fato da intenção do mangá de Apocalipse estar deixando claro que esses personagens de Apocalipse são tão fortes quanto os do Ragnarok, ou são capazes de dar uma luta boa contra eles. Eu, por exemplo, vejo Sun Wukong sendo capaz de enfrentar vários personagens do Ragnarok e, quem sabe, vencendo alguns, né? Por que não? O problema é que a maioria desses personagens não demonstrou muita coisa. O Ra e o Shulaim, por exemplo, na luta deles realmente não dá pra construir nenhuma escala entre eles e os personagens do Ragnarok. O Prometheus tomou um cacete do Sun Wukong e o Sun Wukong não tem feitos em diversas áreas. Eu comento bastante desses pontos de power scaling no meu vídeo sobre o famigerado Ragnarok Level, onde eu falo sobre os personagens de gods e onde eles estão em relação à hierarquia do verso. Então, se você quiser dar uma olhada, tô deixando esse vídeo aí no card. E lá eu explico que, de fato, alguns personagens estão no nível do Ragnarok, outros não estão no nível do Ragnarok e outros podem estar, dependendo de como o mangá ir continuando. Então, por exemplo, Indra e Prometheus são personagens que, na minha visão, é impossível eles estarem no Ragnarok Level. Isso é meio que implicado no mangá. Outros personagens como Suzaku, Ra e principalmente o Kushulain têm muitas chances de caírem no Ragnarok Level. Basta esperar. E o Sun Wukong é um personagem que com certeza tá no Ragnarok Level. Eu comento sobre isso lá naquele vídeo, então vai dar uma olhada, beleza? Agora o Mikael Alves da Costa. Resultados previsíveis não tornem uma luta necessariamente ruim. Lutas como Round 3, 6, 8 e 10 têm resultados bem previsíveis e ainda assim são ótimas. E eu concordo totalmente com esse comentário. Sim, uma coisa que eu acho que a fandom de Shumatsu acaba perdendo um pouquinho do tato é essa questão da previsibilidade. Gente, a Ragnarok tem 13 rodadas. Uma hora ou outra vai ter alguma rodada que é previsível, acontece, é normal da estrutura do mangá. Então vai ter algumas rodadas que de fato vão acabar sendo previsíveis. E essas que ele citou são previsíveis, mas a luta ela não se define só em quem vai ganhar, né? Meu Deus, nossa, quem que vai ganhar? Eu estou muito curioso, estou muito em dúvida. Mas sim em como ela é estruturada, como são os seus personagens, como a dinâmica da combate funciona, como é o flashback deles, como são as suas motivações, como que o personagem que tá tão óbvio que vai ganhar, vai de fato ganhar, como é a construção pra vitória dele. Tudo isso é muito importante e todas essas rodadas, especialmente pra mim, a rodada 3, a rodada 6, a rodada 8 e a rodada 10, que são essas rodadas tão previsíveis que comentam, elas constroem muito bem mesmo essas rodadas, essas lutas. E vou te falar que eu nem acho a rodada 6 tão previsível assim, pra mim ela é até que bastante imprevisível, pra ser bem honesto, pelo menos em comparação com a rodada 3 e a rodada 10, que são extremamente óbvias quem que ia ganhar.
Obviamente era o Sasaki e o Okita. E já pra aproveitar a deixa, o Kalen Casca comentou: Shumatsu não tem tantas lutas com resultados previsíveis assim. Aí ele citou as rodadas que ele acha previsível, citando que as únicas rodadas que ele acha previsíveis são a rodada 3, a rodada 10 e a rodada 8. E a rodada 5 ele colocou como mais ou menos. E eu concordo totalmente com ele. Pra mim é basicamente isso. Sim, pra mim a rodada 1 não é previsível, a rodada 2 não é previsível, a rodada 4 não é previsível. Todas essas rodadas que ele cita pra mim não são previsíveis. E pra mim isso é bem óbvio, porque o mangá ele coloca dicas de vitória de qualquer um dos lados. Exceto no round 3, que de fato não tinha como os humanos perderem 3 vezes e os humanos tinham que ganhar um no placar, né? Tava meio na hora. E no round 10, que também, de fato, os humanos tinham que empatar essa rodada pro mangá meio que não spoiler a vitória de 3 rounds de uma vez só. Tirando essas duas, pra mim todas as outras eram extremamente imprevisíveis. Lubu e Thor poderia ter seguido por um caminho genérico do Lubu ganhando, a gente comentou isso aqui no próprio vídeo. O round 2 de Adão e Zeus, pelo amor de Deus, o Adão é um dos personagens mais adorados pela fandom, né? Justamente toda a construção dele é ele ser muito poderoso, ele ser um cara muito grandioso ali, né, pra humanidade. Então eu não vejo realmente como tão previsível o Zeus ganhando. O round 4 também, eu já conheci muitas pessoas que achavam que o Hércules iria ganhar, justamente porque o Jack é ali, né, a parte má, e o mal normalmente perde, né. O round 5 é outro que eu também vejo como bastante imprevisível, até porque apesar de ter a questão do Shiva ser hinduísta, né, e ter toda aquela parada dos hindus não terem gostado de como o Shumatsu representou o Shiva, a gente tinha do outro lado um japonês, que é o Raiden, né, e toda aquela questão de, o mangá é japonês, né. Então até nisso é imprevisível. No round 6, muita gente vai dizer que é muito previsível o Buda ter ganhado, mas a gente já tinha o caso do Adão, um personagem franco favorito, amado pelos fãs e que tinha perdido, então por que não podia acontecer a mesma coisa com o Buda, né? No round 7, outro que, pelo amor de Deus, se você disser que é previsível o round 7, você tá mentindo, você não leu a rodada quando ela tava lançando, é a rodada mais imprevisível de Shumatsu. E até mesmo o round 8 eu diria que é meio imprevisível, porque eu genuinamente via uma chance mínima, mas eu via uma chance do Tesla ganhando. O round 9 nem se fala, né? Outro totalmente imprevisível, e esse round 11 também totalmente imprevisível, muita gente inclusive, né, acabou errando quem queria ganhar esse confronto. Aí agora pro próximo temos o Allfather falando: Poseidon é um dos personagens mais bem escritos e complexos de Shumatsu, que muitas vezes é reduzido como somente um cara arrogante e maligno ou sendo um fanboy do Hades. Ambas são erradas e mostram como as pessoas interpretam o personagem erroneamente. E sim, eu concordo com ele também. O personagem pra mim do Poseidon, apesar de não ser nem de perto um dos meus personagens favoritos, né, ele na real ele tá bem abaixo dos meus personagens favoritos, ele ainda assim pra mim é um ótimo personagem, ele é muito bem escrito, ele realmente é bem desenvolvido. A rodada 3 dele talvez dê uma ideia que Poseidon é um personagem muito superficial, o que é irônico porque ele é o deus dos mares, né, ou então, enfim. Mas no round 7 ele realmente é bem explorado com a dinâmica dele ali com o Hades e a sua visão do que é ser um deus. E a gente pode traçar paralelos do Poseidon com o Hades, pode traçar paralelos do Poseidon com o Qin Shi Huang, e a gente pode traçar paralelos também com o Sasaki, 3 personagens aí muito relevantes pro Ragnarok, e o Poseidon tem ligação com todos eles, sendo de fato um personagem não só relevante, como também muito bem aprofundado nas suas ideologias. Isso sem contar uma coisa que eu acho muito legal do Poseidon, e diferente de outros deuses, o Poseidon realmente é arrogante, ele é um deus como a gente imagina que é um deus que se vê superior a todos os outros. Isso é o Poseidon, e é o personagem que eu acho que Shumatsu precisa. Eu inclusive tenho saudades de personagens que são meio babacas. A gente teve o Loki recentemente, mas o Loki não é muito bem a vibe do que eu quero dizer, né? O Loki de fato é meio babaca, mas não no sentido que eu tô dizendo. O Poseidon é realmente um cara egocêntrico, arrogante, que se vê superior aos outros e demonstra isso. E esse é o tipo de personagem que Shumatsu tem que ter, e eu sinto saudade de que tivesse mais, né? Que teria mais personagens assim. E que bom que existe Poseidon pra ser esse personagem, pra representar essa superioridade divina natural. O Waiso comentou: a plateia dos humanos, principalmente nos primeiros rounds, acaba sendo muito intrusiva no meio das batalhas. Foi muito frustrante pra mim ver a humanidade inteira chorando depois do discurso do Hércules. Essas reações são algo muito exagerado até pros padrões de Shumatsu e interrompe um momento que pra mim já era perfeito. Não é nem um pouco sutil no nível que incomoda. E essa eu vou ter que discordar de você. Claro, eu entendo essa questão de Shumatsu talvez exagerar e isso te tirar da obra. Suspensão de descrença é algo que de fato acaba sendo muito pessoal pra cada leitor. Mas qual é? O Hércules era o herói da humanidade, né? Por exemplo, quando aconteceu isso com Adão, né? Você não falou nada, aparentemente. E o Adão era um cara que a humanidade toda, ele meio que chorou pela morte dele, né? Sentiu a morte dele e torceu pela vitória dele. Isso é exagerado, mas é o exagerado no tom que Shumatsu tem que ter. O Adão uniu toda a humanidade, ele é o primogênito, né? Então faz muito sentido. E o Hércules também. O Hércules, ele representa a vontade e a bondade, né? A vontade e a bondade da humanidade. Ele é o cara
cara que mesmo frente à escuridão, a maior escuridão da humanidade, ele não se corrompeu. O cara é literalmente um bastião ali da justiça, da hombridade. Ele é a representação de meio que tudo que é de bom na humanidade. E não só isso, ele não é só a representação do que é de bom. Ele é um cara que entende os males da humanidade, né? Ele mesmo fala ali todos os males da humanidade e tal. E honestamente, vejo o Hércules tendo um paralelo com, sim, com Jesus Cristo. Não sei se propositalmente ou não, talvez eu comente disso num vídeo futuro, mas eu geralmente vejo o Hércules sendo esse tipo de personagem complexo e interessante. Então a humanidade ter essa reação da plateia, pra mim, só intensifica a queda dele, né? A derrota dele, né? Então eu geralmente não acho que é algo que me tira dessas posições de descrença, ao contrário, eu acho que faz bastante sentido. Afinal, o Ragnarok é literalmente pra destruir toda a humanidade, então a humanidade estar impactada com a queda do Hércules, pra mim, faz muito sentido. E já aproveitando, falando do Hércules, temos o Anatema, falando que o Prometheus é um personagem melhor e mais sentimental e identificável que o Hércules. E ele também comentou que o Indra é o exemplo vivo de personagem mediano, um coadjuvante de luxo que possui um estilo de luta legal, e é isso. Por isso ele não é interessante e não tem personalidade. E o Indra é o tipo de personagem que é aquele meme, né, que tem lá da gringa do "você tem alguma escrita boa?" E aí o Indra responde com "eu tenho aura", sabe? E é literalmente isso, o Indra é um personagem que ele é feito pra ser legal, ele é todo um personagem da regra do legal, né? Ele é um personagem que você olha, ele tem um design maneiro, ele vem de um panteão que muita gente acha massa, né? Ele tem até essas gimmickzinhas dele, tipo, fumar um cigarro e tal. E as habilidades dele também são muito legais, né? A parada de ele fazer um contra-ataque rápido, de ele atacar rápido. A questão de ele ter a velocidade do trovão, né? De ele ter esses raiozinhos em volta dele. Ele é um personagem muito estiloso, um personagem muito legal. Então, ele ganha nisso. O personagem dele é focado nisso. E eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como algo bom. Nem todo personagem precisa ser extremamente bem escrito, extremamente aprofundado. O Indra, ele cumpre a visão dele ali, né? A questão dele na luta, que é ser um personagem muito legal, que faz o leitor sentir a empatia dele, faz o personagem ali, né, ter ali uma empatia, né, com o leitor, e também faz o leitor ficar, sei lá, feliz por ele, ou talvez motivado por ele, ter sentimentos, né, quando tá lendo, que é algo muito importante, né. Então, pra mim, o Indra, ele cumpre a função dele, ele é um personagem bem escrito nesse sentido, né, ele tem uma proposta e ele cumpre essa proposta, e ele é um personagem bem escrito no momento em que a maioria das pessoas curte ele, a maioria das pessoas gosta dele, mesmo ele não precisando de um flashback, né, muito aprofundado, e ele tendo motivações muito grandes, né, a motivação dele é simples, ele quer dar um cacete no Suzaku e depois quer dar um cacete no Shiva, mas enfim, é algo super simples, é algo bem direto, e eu acho que isso acaba fazendo a simplicidade, né, a força do Indra, né, fazendo as pessoas gostarem muito dele. O Antígono comentou: Buda é tudo que o Hércules falhou em ser. Essa eu nem vou elaborar tanto, porque eu já tenho um vídeo bem antigo no canal falando justamente sobre essa questão do Hércules, né? Ele ser um hipócrita, que provavelmente é o que ele tá querendo construir, né? Nessa questão aí do Hércules ter essa ligação com os humanos e os deuses. Então, cara, eu não vou elaborar isso de novo. É algo que eu acho que na comunidade meio que felizmente já foi largado há muito tempo, né? O Antígono aí trouxe uma questão que eu já via muita gente falando há o quê? Uns 3 anos atrás. Hoje eu já não vejo mais tanta gente falando que o Hércules é hipócrita, e que o Hércules é isso, e que o Hércules é aquilo, né? Eu vejo a maioria das pessoas felizmente entendendo o personagem dele. Então, enfim, né? Se você ainda não viu o vídeo aí e quer dar uma olhada de por que o Antígono tá errado aí nesse sentido, porque comparar o Buda e o Hércules nem faz sentido, não são nem personagens parecidos. Você dá uma olhada naquele vídeo, beleza? O Kalman Vitor comentou: Thor teria ganho mesmo sem despertar o Mjolnir, Shiva teria ganho mesmo sem o Tandava Karma, e o Apollo teria ganho mesmo sem a Artemis. Chorem, fanboys. Kawan, eu acho que você tem que reler o combate. O Thor ter ganho mesmo sem o despertar do Mjolnir é completamente maluquice. Sem o despertar do Mjolnir, ele não teria o seu golpe mais forte, não teria como superar a Sky Eater. E vale lembrar que sem o Mjolnir também, ele estaria sem as suas luvas e totalmente na desvantagem contra um Lubu, que não estaria nem um pouco ferido depois do martelo de Thor. Então, cara, o Thor não tinha nenhuma chance de ganhar se o despertar do Mjolnir não tivesse acontecido. Quanto ao Shiva, a mesma coisa. Não sei de onde que tu tirou que ele teria ganho sem o Tandava Karma. Logo depois do Yatagarasu do Raiden, ele estava caído no chão com apenas um único braço, e a gente já tinha visto que ele era completamente incapaz de acertar o Raiden e dar danos realmente substanciais nele. Ele tinha dado o crit Vassa com o seu Tandava, mas logo depois disso o Raiden tinha respondido com o Yatagarasu e o Shiva estava completamente baleado, ele não conseguia nem se levantar direito, né? Sem o pico de força do Tandava Karma, ele não conseguiria nem continuar com aquela onda lá de spams do Tandava. Isso sem contar, né, que ele estava com o braço, e o Raiden poderia simplesmente responder
responder aquela onda de socos com um Ultra Tagaraço. E o Shiva não ia ter a forma Tandava Karma e o Devaloka para poder responder esse golpe. Quanto ao Apollo que você falou aí, é outro, né, que também o Apollo teria ganho mesmo sem a Artemis, né, isso também tá bem errado, porque mesmo se o Apollo não tivesse a Artemis, ele ainda ia precisar de alguma coisa pra lançar ele com o Aegirotoxus, que foi o que ele destruiu, né, o que ele usou pra destruir o escudo do Leônidas. Provavelmente você tá falando isso por causa daquele capítulo em que o Apollo dá um cacete no Leônidas, né, naquela questão lá, né, que depois ele acaba diminuindo a arena, mas essa questão de diminuir a arena é muito mal interpretada. Vale lembrar que o próprio Zeus fala que o Apollo fica mais forte ao seguir a expectativa das pessoas. Então o Apollo dentro daquela arena diminuída era mais forte do que o Apollo fora, porque ele estava seguindo a expectativa das pessoas. Então justamente o Apollo perdeu pro Leônidas na sua forma mais forte, e se ele não tivesse puxado o arco, o Leônidas simplesmente teria dado um outro cacete nele, mesmo na arena diminuída, que ele estaria mais forte. Então o Apollo precisou do arco. E o Chama 10 comentou, se o Nikola Tesla soubesse lutar, ele iria ganhar do Bell. E eu honestamente nunca entendi essa questão do Tesla saber lutar, então eu discordo dele, como acho que ficou bem claro, né? Essa questão do Tesla não saber lutar, ele mesmo sendo um cientista e não um guerreiro, a gente não viu nenhum demérito do Tesla quanto a isso. Ao contrário, né? Ele faz planos extremamente intrinsecados, né? Extremamente espertos e inteligentes para realmente pegar o Bell de surpresa. Ele pega o Bell no Tesla Warp justamente por um plano muito elaborado da parte dele, e o PPP Cross dele, que é a estratégia final para matar o Bell, né? É algo que superou até mesmo a imaginação da maioria dos deuses, como Zeus, que é um guerreiro extremamente experiente. Então eu realmente não vejo que o Tesla teria necessariamente vencido se ele soubesse lutar, porque ele não saber lutar não foi um demérito, não foi algo que ocasionou a derrota dele. O que ocasionou a derrota do Tesla foi o fato do Bell realmente ter respeitado o Tesla e ter visto ele como um grande gênio, né? Então eu não vejo isso realmente dessa forma. O grande Kuko comentou, Apocalipse dos Deuses tem ótimos character design e alguns superam os de Shumatsu, exemplo dos que superam Kushu Lain, Sun Wukong e Zuki. E eu discordo dele, apesar de ser membro, né, não posso deixar de discordar dele por ser um membro. Inclusive se tornem membros aí do canal, beleza? Eu gosto bastante dos designs de Apocalipse, eu gosto bastante do design do Shulain, gosto bastante do design tão criticado do Sun Wukong, e eu gosto bastante também do design tão criticado quanto, né, do Zuki, né, ou do Suzaku, chama como quiser. Eu gosto muito do design deles. O do Suzaku, meio que eu gosto mais porque eu realmente acho ele muito estiloso com essa roupa dele meio dos anos 90. Eu não vejo ele sendo um design tão bom de maneira objetiva, porque, cara, o que tem a ver ele usar uma roupa dos anos 90 com ele ser o Suzaku, a Fênix, né, chinesa? Não tem nada a ver, só o cabelo dele que tem alguma coisa a ver, porque de resto não tem muito a ver, mas eu ainda assim gosto muito do design dele. Agora, ser melhor que o design dos personagens de Shumatsu, eu não sei, cara. Talvez seja uma questão do traço do mangá de Apocalipse, né, que acaba meio que enfeiando alguns personagens. Acho que o Sun Wukong é o melhor exemplo disso, porque ele é um personagem com design muito maneiro, mas no traço desse mangá eu acho que ele não brilha tanto quanto ele estaria no traço de Shumatsu. Mas sim, tem alguns personagens de Shumatsu que eu acho que talvez tenham um design pior do que, sei lá, pra mim o Shulain ou o Zuki. Talvez pra mim, por exemplo, o design do Leônidas ou o design do Hércules, que são dois personagens que eu não acho feios, do contrário, eu acho bem legal o design deles, mas também não acho que é nenhuma coisa realmente incrível, né? Então talvez comparado com o design do Shulain, eu talvez goste mais do design de Shulain, mas eu não realmente vejo ali o padrão de Apocalipse sendo melhor do que o padrão de design de Shumatsu. E com isso a gente terminou as opiniões mais polêmicas de vocês, né? Claro, faltou várias opiniões polêmicas, peço desculpa por quem não apareceu no vídeo, mas eu tentei me focar realmente em opiniões polêmicas de fato, né, e que gerassem um conteúdo interessante aqui pro vídeo, né, pra esse especial de 5.000 inscritos. Quando eu estiver lançando esse vídeo, ou a gente vai estar muito perto dos 6.000, ou a gente já vai ter passado os 6.000. Então se a gente estiver muito perto, eu conto com você pra gente bater essa marca dos 6.000, e você comenta aí embaixo que tipo de vídeo você quer ver de especial dos 6.000 inscritos do canal, né, um outro vídeo comentando sobre opiniões polêmicas, respondendo perguntas, ou um conteúdo mais diferente. Comenta aí embaixo o que você acha que pode ter, e agradeço pela sua presença até aqui, muito obrigado e até mais. Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73, Shumatsu no Valkyrie, Round 1, 2, 3, 4, Dark e Alex Seidan, e o Imperador Celestial Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.